Boa tarde. Vamos contar a história de um artista popular. Do barro fez sua arte, do pífano seu cantar, moldando o cotidiano do povo do seu lugar. Foi no dia 10 de julho de 1909, perto de Caruaru, nascia Vitalino Pereira dos Santos, um menino pobre, condenado a conhecer o mundo em sua forma mais injusta, em torno de um casebre de taipa às margens do rio Ipujuca, quase nada, um lugar distante e despovoado. Assim era o sítio Campos, onde viviam Marcelino Pereira dos Santos e Josefa Maria da Conceição. Ele, trabalhando no roçado, ajudado pela mulher e pelos filhos. Ela, também louceira, fazendo panelas de barro para vender na feira. Não é isso, professor? É o que diz a literatura. Porém, reconstituir a vida de uma criança da zona rural não é tão simples como a gente imagina, assim, depois dele adulto, né, alguém dizer que aconteceu assim, né? Eu acho que tem nuances que são necessárias, né, levantar. Uma criança da zona rural, como eu vivi até os 20 anos de idade, na nossa infância a gente não tinha brinquedos. A gente não tinha em que se divertir, a não ser começar desde cedo na labuta com os pais. Então, observar o entorno, o ambiente em que está vivendo, eu acho que é uma situação natural de uma criança curiosa. Então a gente brincava de boinho, né, como fazendeiro, imitando o fazendeiro, mas não tinha o boi, tinha ossos, né, pequenos ossos de animais, ou então coco. O coquinho, quando não vingou, ele cai do pé e a gente utilizava também. Eu acredito, não estou dizendo que uma criança como Vitalino deve ter feito isso, não, mas por que é que ele despertou para o brincar, para o lúdico, a partir das sobras do barro de sua mãe? Eu acho que a partir disso aí, como ele talvez o tempo todo perto da mãe, ele pegava o resto da massa e começou a moldar. Moldar o quê? Aquilo que estava na sua imaginação, na sua necessidade, que era fazer imitar o mundo que cercava. Se fala que a primeira peça dele foi o Gato Maracajá. 6 a 8 anos, ter a condição de fazer aquilo é coisa de gênio, não é? Então, para quem já viu pelo menos a fotografia daquela peça, não é fácil você elaborar um tronco seco, um gato maracajá, né, como um felino em cima lá, sendo acuado por um cachorro e o atirador já de espingarda na mão tentando fazer pontaria. Quer dizer, a constituição de toda uma cena que era real. Aquilo acontecia na vida do adulto e não na vida de uma criança. Então eu acho que ele começou com como ele diz depois, né, loiça de brinquedo. Quer dizer, enquanto a mãe fazia a cerâmica utilitária, ele também poderia brincar, né, de fazer a cerâmica utilitária de brincadeira, né? Ele não passava pela cabeça essa situação, mas na Feira de Caruaru, desde muito tempo atrás, a gente percebe que existia peças parecidas com essa, imitando uma jarra, né? uma chaleira, ou imitando uma caçarola, uma frigideira, uma panela, né? Um vaso. Então, esse tipo de coisa, nos anos 40 já existia na Feira de Caruaru. E não sabemos se foi feito por Vitalino. Porém, diz que Vitalino passou para a arte figurativa. Ao invés de fazer a peça utilitária, como a mãe e tantas outras louceiras da região, ele fazia as coisas para brincar. Isso me parece o ponto crucial do início da história daquele artista, né, que na juventude, ainda criança, ainda adolescente, já estava na feira vendendo suas peças. Então essa me parece ser uma versão possível para se mostrar Vitalino criança.
não é? Agora, muita coisa que se passa aí na vida dele, entre ele fazer, observar o seu universo e fazer, levar para a feira e ser vendido, não é? Então muita coisa ficou perdida, só fica na memória dele, ou do pai dele, ou dos irmãos, ou dos amigos que viveram, né, com ele. A gente pode afirmar que essas situações, né, continuaram desde a sua infância até um pouco mais à frente, até quando ele foi morar no Alto do Mourão.